Martas e Marias, o Como Maria de hoje tá para lá de especial, então não perca, porque a gente vai estar falando sobre temperamento, sobre ministério. Temos uma pastora aqui abençoada e eu tenho certeza que você vai querer ficar até o final. Então marque aí aquele amigo, aquela amiga, vai mandando para aquela pessoa que você acha que pode estar precisando ouvir uma palavra especial essa tarde, essa noite, nesse dia especial. E bora, porque o Como Maria de hoje é com a pastora Deiva. Olá, querida. Ai, pastora, que honra tê-la aqui Privilégio conosco. meu, honra minha. Né? Foi Muito tão bom ter te obrigada. conhecido lá no Chamadas, Sim. naquele encontro de pastoras. Quem não viu, tem lá entrevista com a pastora, com outras pastoras também, daquele dia tão abençoado, né? Aquele Sim, encontro foi um maravilhoso. encontro diferenciado, não foi? Foi. E foi muito bom ter a sua presença, você lá presente, Amém. fazendo com que tudo pudesse ser eternizado. Sim. Através dos vídeos, através Sim. das fotos. A sua presença fez uma grande diferença Amém. no nosso encontro. E foi Muito uma obrigada honra mais poder uma estar lá. vez. A Joyce ainda falou, ai, fiquei com uma invejinha santa de você estar lá e eu não tá. Ela sempre Que diz todo isso. mundo quer estar lá no meio das pastoras e eu estava lá no meio lá. E foi uma bênção poder conhecer todas, vê-las, né? Todas não, né? Porque a gente teve ali algumas, um bom número, mas ainda tem mais, né? Muitas mais. Né? Nós tivemos, esse foi o nosso primeiro encontro, assim, fora do ambiente de igreja, fora de restaurante. Na verdade, esse foi o nosso quarto encontro. E foi o dia inteiro, então foi uma proposta maior. Sim. E nós tivemos um grupo ali expressivo de mulheres, Verdade. né? Para o tempo que nós tivemos também de divulgação, porque nós decidimos, vamos fazer. Inclusive, a sua pastora, a pastora Vanusa, faz parte da liderança comigo. Sim. E nós abraçamos esse encontro e foi maravilhoso. Foi. A gente espera que os próximos a gente possa alcançar muito mais. Verdade. E a gente já vai chegar lá para saber como é que tudo começou desse encontro de pastoras. Tá bom, como que começou no lá. seu coração. Eu quero saber direitinho. Então, você não quer perder, quer ficar até o final, aproveita, já dá um like, já se inscreve no nosso canal, porque quanto mais você der like e se inscrever, mais o YouTube entende que é relevante o nosso material e entrega essa palavra abençoada em nome de Jesus. Amém, em né? nome de Jesus, com certeza. Amém. Pastora, me conta, como que começou tudo assim? Foi de berço? Você nasceu em berço cristão? Ou você cresceu em berço cristão? Como é que foi a sua jornada cristã? É muito interessante essa sua pergunta. Voltar à minha história, voltar à minha origem. Eu estou há um mês para completar uma idade muito especial na minha vida, mais uma década na minha vida. E relembrar disso tudo é um presente de Deus. Amém. O coração enche de gratidão. Amém. Eu não nasci... minha mãe era uma pessoa crente, apaixonada por Jesus. Ela que me ensinou sobre Jesus, ela me levava à igreja. Mas meu pai, nessa época, ele ainda não tinha... Nem a igreja ele ia. Ele era completamente avesso. Ele não gostava nem de falar a palavra Deus dentro de casa. Mas um pai presente, um pai trabalhador, uma família simples, uma família pobre. Mas minha mãe me deu muito amor, muito beijo, muito cheiro, né? E indo à igreja, eu cresci na igreja. Eu tenho uma foto do hall de bebês, eu saindo do hall de bebês com 5 anos de idade. Então, a terceira igreja batista de Campos faz parte da minha história aos 8 anos de idade. Uau. Jesus me abraçou, Jesus me encontrou e eu encontrei Jesus, o amor da minha vida, o grande amor da minha vida. E a partir daí, minha vida foi completamente dedicada a Ele. E aos 12 anos de idade, eu estava num retiro de Mensageiras do Rei. Isso era um grupo que existia na Igreja Batista naquela época. E no retiro estava se falando, estudando sobre a vida da pastora Valnice Milhomes. E quantos anos você tinha mais ou menos nessa época? Eu tinha 12 anos. 12 anos. Adolescente, né? Que Começando legal. a minha adolescência. E ali foi feito um apelo. Naquela época fazia-se muitos convites para quem queria ser missionário, entregar a vida
para Jesus, mas também se dedicar ao ministério. E eu não sabia muito, eu não entendia o que eu estava fazendo, mas eu entreguei ali, eu queria servir a Jesus. Uau. Então eu pensei, eu quero ser missionária igual a Valnice Milhomes. E eles pediram para que a gente pudesse colocar no local onde nós iríamos servir. E eu, empolgada com a história da Valnice Milhomes, na época, ela era missionária da Igreja Batista na África. Eu coloquei na África. E assim começou a minha história de, além de apaixonada por Jesus, agora eu sabia que ele tinha um propósito específico para mim nessa área ministerial. Então é interessante que aí muitas coisas mudaram. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Mas nessa época de você querer descobrir, né, a pessoa com quem você ia se casar, né, pensar em casamento. Então eu já tinha muito definido na minha vida. Bem, além de ser cristão, crente, apaixonado por Jesus, precisa ser um pastor ou um missionário. Porque a Igreja Batista, aliás, até hoje, ela não ordena pastoras. Eu sou reconhecida pela minha igreja, mas eu não sou reconhecida pela denominação. Então fazer seminário era uma coisa assim, por que fazer? Para ser o quê? Sim. E eu ainda estava com 16 anos, eu terminei o 2º grau. E eu já queria fazer o seminário. Minhas professoras não entendiam, ninguém entendia o que estava acontecendo dentro da minha área estudantil. Mas eu sabia que o Instituto de Educação Religioso, na época, não me aceitava porque eu tinha 16 anos. E eu precisei ter a intervenção de alguém que me conhecia, uma líder de meninas, para pedir para que eu entrasse no seminário de campus com 16 anos de idade. E o reitor, ele me chamava de precoce do seminário. Uau, muito novinha. Muito novinha, 16 anos, cursando teologia. E ainda assim, o que vai ser disso tudo? Sim. Mas aí eu posso continuar? Claro, mesmo sabendo que de repente não poderia ser pastora, né? Sabia. Já tinha sabia. convicção Mas você disso. queria conhecer, tinha sede da palavra de Deus. Sede, eu queria servir a Deus. Amém. A minha paixão era servir a Deus. E eu ouvi essa semana, aliás, semana passada, o texto de Mateus 4,19, quando Jesus convoca Pedro, que diz assim, segue-me e eu farei você pescador de homens. Então, segue-me e eu farei. Falei, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Segue a Jesus, segue esse desejo do coração. E ele ia fazer. Eu não tinha essa consciência, mas ele fez. Amém. Segui e ele fez. É um movimento, né, pastora? É um movimento. Então eu fiz seminário de teologia, conheci meu esposo no final do seminário de teologia. Em 1 ano nós nos casamos. E aí eu me tornei esposa de pastor. Amém. Então, pastora, qual era... me conta um pouquinho do seu pastoreado agora, de que igreja que você estava agora, né? Começou em qual igreja, na verdade? Seu pastor, seu esposo, sendo pastor. Sim, isso foi em Minas Gerais, na Igreja Batista em Mantena. Igreja Batista de Vila Nova em Mantena. Amém. Foi o meu primeiro ministério e o dele também. Junto com ele, só que ele já estava há 6 anos nessa igreja. Sim. E aí vocês vieram para a América? Não, nós fomos para Vitória, onde nós pastoreamos ali na região de Cariacica. A Igreja Batista em Itacibá. Uau. Ali nós ficamos 8 anos e meio. E quando nós estávamos completando 8 anos, a igreja daqui, hoje Family Church, na época ela era chamada de Primeira Igreja Batista de Língua Portuguesa em Nova York, nos convidou para conhecer a igreja. Viemos, conhecemos, e a partir desse conhecimento eles nos convidaram para sermos pastores. Tinha alguma afiliação com a sua igreja local lá de Vitória? Não, porque as igrejas batistas, elas são independentes. A gente faz parte de uma associação, de uma convenção, mas cada uma age independente. Então ela escolhe seu pastor independente. Então ela fez esse convite e aí começou o nosso processo então para vir para cá. É uma longa história. Quantos anos atrás? Grande, há quase 30 anos. 30 anos, meu Deus. Estamos em Nova York, na Family Church, Church, hoje em New York City.
há quase 30 anos. Uau! Essa é a nossa história. E Eu eu não queria vir, eu não queria sair da nossa igreja, mas Deus me deu uma palavra que me acompanha até hoje. Um dia eu chateada, aborrecida, Deus só me disse é da tua vontade, porque eu não tenho nenhuma vontade de ir para os Estados Unidos. A gente vivia o melhor momento do nosso ministério ali na Igreja Batista em Itacibá. E Deus me deu um texto de Deuteronômio 9, 1 e 2, que diz assim: hoje você vai passar o Jordão e vai possuir terras, cidades mais fortes, cidades muradas até o céu. Uau! Aí depois, mais abaixo, ele diz: saiba, porém, que é o Senhor que está te enviando para este lugar. Uau. Isso no Deuteronômio 8. E esse texto marcou a minha vida toda vez que eu passo em Manhattan. Cidades altas e muradas até o céu. Eu olho Manhattan, todas aquelas torres, aqueles prédios, aqueles edifícios. Eu lembro dessa palavra do Senhor. E foi baseada nessa palavra que eu tive convicção que nós tínhamos que vir pastorear a Family Church. Amém. Foram 30 anos nessa igreja. 30 anos. E agora estamos aposentados. Sim, meu marido está aposentado, é bom dizer. Ah, sim, eu queria ouvir dela isso de novo, que eu já ouvi antes. Ele se aposentou, Meu marido se aposentou, eu não estou aposentada. Ainda tem uma chama lá, né? Sim, ele também, né? Porque nós temos um ministério juntos, um ministério de família. Sim. Mas eu sempre brinco, ele é pastor emérito da igreja, ele se aposentou, eu ainda não estou na fase de aposentadoria. Sim, sim. E aí, por isso que surgiu, então, vamos lá, né? Já vamos engajar lá. Sim. E aí surgiu isso de você estar querendo cuidar das pastoras aqui de Connecticut. Foi daí que surgiu essa vontade no seu coração? Raquel, exatamente. Eu sempre trabalhei na minha igreja, né? Tive diferentes chamados. Eu costumo dizer que o propósito é o porquê, o chamado é como. E quando nós estamos em Jesus, o propósito maior da nossa vida é dar alegria ao coração de Deus e ser cada dia mais parecida com Jesus, né? Esse é o grande propósito da nossa vida, a fim de que tudo aquilo que nós somos em Jesus possa transbordar na vida do outro, porque o foco é o outro, né? No reino, o foco é o outro. Então, nesse propósito, nesse chamado, eu vivi vários chamados em diferentes áreas na igreja, e quando nós terminamos agora, eu estava como líder e pastora das mulheres em movimento na nossa igreja, e em oração, perguntando para Deus sobre o novo de Deus. Isso foi muito claro no meu coração, de trabalhar com pastoras e esposas de pastor. Eu tentei fazer isso em Nova York uma vez, não deu muito certo, não era o momento de Deus. Mas agora eu entendi que era o momento de Deus. E agora você também teria mais disponibilidade, né? Mais disponibilidade, mais tempo, porque não é simplesmente você ter mais um ministério, não é um ministério, é um andar juntos, é ter tempo de cuidar, tempo de ouvir, né, para que a gente possa andar juntos em unidade. O propósito é unidade, o propósito é cuidado, o propósito é abrir coração no lugar seguro, com alguém que vai entender tanto das suas lutas quanto também das suas alegrias. Verdade, e especialmente aqui na América, né, onde a gente já está longe da família, as pastoras estão longe da família em termos, né, digo família, pai, mãe, largou tudo lá, de repente veio embora para cá, né, ou veio por um chamado, veio pelo ministério, né, muitas das vezes. E não é fácil, né, você estar longe do seu país e precisar de um colo, precisar de uma amiga, de uma amizade. Para pastoras, eu acho que é bem importante isso. Sim, na minha caminhada, principalmente no início, eu não tive esse apoio, sabe? Demorou um pouco para eu ter esse apoio de outras mulheres, de mulheres mais velhas, que pudessem ajudar, que pudessem aconselhar, que a gente pudesse confiar. Eu acho que a palavra-chave é essa, é confiança. Verdade. Então hoje eu me coloco diante de Deus para tentar ser, de alguma forma, essa pessoa que pode ouvir, que pode orar juntas, mesmo que eu não tenha uma palavra, uma resposta, mas que eu possa acolher no coração. Verdade, verdade. Esse é o maior propósito dos chamadas. E você acha que
por ser aqui na América, é mais difícil? Mais difícil o A ministério, união, a não, unidade. a unidade dessas mulheres. Eu acho que em todo lugar é muito difícil a unidade. Esse é o Ok. propósito de Deus. Mas em todo lugar, em todo ministério, é muito difícil a unidade. Mas eu tenho sentido aqui em Connecticut uma abertura maior, Amém, glória a Deus. uma aceitação maior da minha pessoa também. É interessante isso, porque elas também têm que olhar para mim e me aceitar, Sim, né? sim. Nessa, quem é essa que de repente, Do nada. resolve juntar todo mundo? E foi Sim. exatamente isso que aconteceu. Então, imediatamente, Deus sempre me deu essa visão, esse discernimento de olhar para as pessoas e ver quem está na mesma visão e que pode juntar e juntas, em liderança, levar esse ministério, eu vou chamar assim de ministério, Sim. à frente, né? Ok. Então Deus me levou, inclusive, eu tenho aqui comigo mais uma vez falando dela, só que ela está aqui. A pastora Vanusa é uma dessas que tem essa mesma visão, Sim. né? Tem a pastora Sheila, a pastora Kênia, a pastora Denise, a pastora Keila. Elas estão juntas comigo com a mesma visão, Sim. sabe? De caminhar em unidade. Então, eu creio que também algo que facilita um pouco é o fato de eu não ter nenhuma igreja aqui em Connecticut também. Então, eu estou muito livre. E aí você né? está aberta a visitas, né? De estar com elas. Estar Sim, com elas nesse tempo, com certeza. né? Então, fica mais fácil também de andar mais junto e de andar mais pertinho. Verdade, verdade. Então, olha, você que é mulher de pastor ou que é pastora aqui em Connecticut e está assistindo a gente, entra em contato. A pastora Deiva está aí. E qual vai ser o próximo encontro? Já tem um café, Nós não alguma temos, coisa? nós já demos marcado? férias agora, julho, Ah, tá. né? Porque todas envolvidas com filhos, Sim. né? É um tempo difícil de fazer algum Algum evento. evento. Até a reunião mesma nossa ainda está, a gente está Tá com pendente. dificuldade. Aham. Mas em agosto nós vamos sentar, Deus já tem me dado uma direção Sim. e nós vamos sentar para programar os próximos encontros, né? Uau. Mas eu não quero que seja um ministério de eventos. Sim. Eu quero programar junto com a liderança e com as meninas que Deus, eu chamo de meninas, as amigas que Deus tem levantado, eu quero pensar em como ajudar mais de forma pessoal, personalizada, Sim. sabe? Porque senão fica mais um evento e a Sim. gente está cheia de eventos na igreja, né? É verdade. Então eu quero algo mais perto, inclusive eu quero trazer essas mulheres mais para perto de mim também, mais para dentro da minha casa. Até para confiança, né? Sim, pra com você certeza, ter andar esse- juntos, Sim. elas me conhecerem mais. Eu costumo dizer, não queira conhecer a Deiva sem Jesus. Então, elas conhecerem bastante de mim, a Deiva sem Jesus, entendeu? É verdade, Para verdade. ver se elas vão chegar à conclusão, não, Não, essa vamos aí ver tá... se essa eu consigo caminhar Você vai junto. passar na prova dos 9, como diz o outro. Exatamente. Amém, pastora. Isso é de Deus. Eu vi lá que é necessário, né? Eu, como ovelha, estava lá. Eu falei até num vídeo que é necessário esse momento entre vocês. Vocês precisam disso porque dentro da igreja, né? Não tem como. Eu sei que a pastora Vanusa não vai falar comigo como se eu fosse uma outra pastora, alguém que... Claro que eu sei que ela confia em mim, mas tem coisas que eu sei que ela não vai falar para mim, que ela precisa de alguém que vai estar entendendo ela. Sim. E eu achei muito necessário. E... Sim, e a palavra é essa mesmo, é confiança. É verdade. É você ter alguém com quem você possa abrir o seu coração, sabendo que essa pessoa não vai julgar você. Claro, claro. Vai acolher você. Muito bom. Muito bom. E a gente, na semana anterior, a gente teve com a Thalita Pereira e foi uma das coisas que ela bateu o martelo da unidade entre povo pastoras de Deus. aqui nos Estados Unidos, que ela falou que está Pastores, lutando pastoras. com isso também aqui. Sim. Muito sim. legal. Muito Sim. bom. Parabéns pela Obrigada. sua direção, Obrigada. né? Orem por nós. Com certeza. Porque queremos realmente atingir todas as esposas de pastores Sim. de Connecticut e quem sabe isso se alargando para os outros estados também. Verdade. Né? E, pastor, eu entendo que você trabalha com temperamento, que você também é terapeuta, né? Me conta um pouquinho dessa sua história, de como que é essa sua profissão. Sim.
Na verdade, eu sou conselheira clínica cristã. Ok. Eu fiz um curso no National Christian Counselors Association. Ok. Só que eles têm a base da terapia do temperamento. Então, aconselhamento sempre foi parte da minha vida. Né? Aliás, hoje eu sei que o que eu quero fazer até ficar velhinha é ensino e aconselhamento. Essa ideia de aconselhar, mas é a ideia do acolher, do ouvir, sabe? Do encorajar e do direcionar. Mas tudo bem com base na palavra, com princípios e verdades da palavra de Deus. Sim. Então, esse curso que eu fiz, ele veio acrescentar a essa minha caminhada de aconselhamento como pastora, como líder, né? Então, isso me fez criar uma linha a partir de uma transformação pessoal, porque tudo começou comigo, quando eu me deparei. A gente estava até conversando um pouquinho antes de começar, né? Ela me fez a pergunta: pastora, você é fleumática? Eu falei assim: não, querida, eu sou colérica em 2 áreas. E você deu risada, não é verdade? Pois é. Foi o grande choque, a grande surpresa da minha vida, mas a grande libertação nesse processo de autoconhecimento. Foi quando eu deparei que em 2 áreas, porque no National Christian Counselors Association você trabalha com o sistema de perfil Arnos. E ele te analisa em 3 áreas. A área da inclusão, que tem a ver com as suas energias intelectuais. Em termos de relacionamento, é onde você deseja estar incluída e as pessoas que você deseja incluir na sua vida, mas mais em termos de relacionamentos superficiais. A área do controle tem a ver com a sua vontade, a forma como você toma decisões, como você permite ser controlada e como você deseja controlar, a forma que você assume responsabilidades. E em termos do relacionamento, é quem está no mando no relacionamento, entendeu? E a área da afeição tem a ver com a forma que você ama e demonstra amor, tem a ver com as suas emoções. Então eu fui sou colérica na intelectualidade, ou seja, na inclusão. Eu sou colérica no controle, ou seja, gosto do controle, tenho dificuldade de ser controlada. É difícil até hoje para eu falar isso. Mas eu falo muito sobre isso no meu livro. E na afeição eu sou sanguínea com fleumática. Então eu demonstro muito sanguínea, mas a minha resposta é fleumática. Eu não tenho essas necessidades do sanguíneo, de ser beijado o tempo inteiro, de ser dito que ama o tempo inteiro. Mas eu faço isso. Só não tenho a necessidade da troca. Aí eu sou fleumática, entendeu? Ai, que legal. Então foi uma autodescoberta, uma libertação nesse processo de autoconhecimento. Então, o temperamento entrou na minha vida aqui. Antes, um pouquinho, quando eu trabalhava com jovens, quando eu estava no chamado ministerial com jovens e adolescentes, eu trabalhei por quase 12 anos com a juventude. Que legal. Foi um tempo lindo, maravilhoso na minha vida que Deus me proporcionou. Esse trabalhar com jovens, eu já falava muito de temperamento. Eu lembro que a gente fez uma série, sabe, sobre temperamentos nas sextas jovens. A gente tinha um trabalho toda sexta-feira. E ali eu não me encontrava. Eu tinha um pouco de cada um. Dominante, aqueles testes de internet que a gente você fazia, dava tudo de um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada, eu não me encontrava. Literalmente, as pessoas se identificavam rapidamente, eu não conseguia me encontrar. E o que eu menos tinha era colérico. A única coisa que eu tinha do colérico era a liderança. Podem acreditar, você tem surpresas nesse questionário. E ele tem 98% de que é realmente accurate. Como que eu falo isso? Accurate, é certo, né? Certo, tem uma palavra certa em português também, não lembro. Sim. Então, com isso, eu fiquei estatalada, sabe? Sim. Mas foi Deus que foi transformando. Aí eu usei
coloquei o temperamento numa linha de aconselhamento que Deus me direcionou. Então, hoje eu trabalho com terapia. A terapia do temperamento, que você descobre as tendências temperamentais e você ajuda a pessoa a entender as suas tendências. Não é que você é, você tem a tendência. Então, você entende essas tendências, você entende as suas qualidades, você potencializa essas qualidades em Deus, porque tudo que é bom vem de Deus, mas você confronta com responsabilidade as suas fraquezas, sabe? Com intencionalidade e trabalha com seriedade com o Espírito Santo nesse trabalhar, nessa transformação do seu temperamento. Amém. E também o temperamento, ele demonstra as suas qualidades, sabe? As suas necessidades individuais. Cada temperamento tem necessidades que muitas vezes a gente pensa que é uma limitação, que é uma fraqueza. E quando a pessoa descobre, ela... explica, não justifica, viu? Mas explica, Mas pelo explica, menos. Aí fica mais fácil para você entender. Não justifica o permanecer, mas explica o porquê. Isso é muito bom, entendeu? Foi uma autodescoberta na minha vida, foi uma chave de libertação na minha vida que Deus usou. E hoje eu tenho usado isso para ajudar a vida das pessoas também. Que legal. E aí surgiu o livro. Aí surgiu o livro, exatamente. Quem você é define meus relacionamentos, é isso? Quem eu sou. Quem eu sou define meus relacionamentos. Uau. Foi a partir daqui. E essa é uma caminhada. Esse livro fala de um processo, vou te dar uma dica prática para esse autoconhecimento, né, que é tão necessário na nossa vida. Sim. O Pírer Escaseiro, no livro dele, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, ele diz uma frase que me assusta, que a maioria das pessoas morre sem se conhecer. Uau. Isso é muito triste. Então, o livro surgiu dessa linha de aconselhamento, muito da minha experiência e da minha transformação, eu conto de forma muito aberta, uma experiência muito marcante que eu tive num domingo pela manhã. Uau. Se você achar que eu posso contar, Claro, eu conto. pode contar. Bem, num domingo pela manhã íamos eu e meu esposo para a igreja. Ele ia pregar um culto normal. Nossos filhos adolescentes. E nós tivemos uma discussão muito grande dentro do carro, no caminho para a igreja. Pastor discute. Pastor tem conflito? Tem claro conflito. Que tem, é gente igual a gente. Igual. Bom saber, viu, gente? Pois é. Dentro do carro, aquela confusão. Dificilmente... Ainda mais com um monte de criança dentro do carro. Um monte de criança, 2 crianças, mas... A gente sempre evitava não ter esse nível de conflito na presença dos meninos, mas nesse domingo não teve jeito. E eu fiquei muito aborrecida, com muita raiva, literalmente raiva. E eu cheguei na igreja e eu falei, eu não vou colocar máscara, eu estou com raiva e com raiva eu vou ficar. Uau. O Francisco tentou conversar comigo um pouco ali, não deu jeito, eu estava muito aborrecida. Aí eu sentei no primeiro banco, como de costume, mas no meu coração eu olhava para ele e eu falava assim, eu quero ver o que ele vai ter a coragem de pregar nessa manhã. Era exatamente. Não queira conhecer a Deus, é Jesus. Colocando em teste. Tá vendo a colérica aí? Caraca, cara, sou eu. Bem a colérica aqui. E meu marido é muito autêntico, quem conhece sabe que ele é assim. Ele chegou à frente na hora de pregar, depois de um louvor maravilhoso, a igreja estava muito cheia. Na época a gente não tinha ainda culto em inglês, culto em português, éramos todos juntos. E Francisco disse assim, queridos, eu não me encontro em condições de pregar hoje pela manhã. Meu Deus. Aí eu fiquei apavorada, né? Ele disse, olha, tá aqui a minha mensagem, eu me preparei, mas eu não me sinto em condições. Só que eu orei aqui. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor deseja abençoar o teu povo hoje através da minha vida, me dê uma palavra diferente dessa que eu preparei. Porque essa que eu preparei, eu não tenho condições de pregar. Aí ele dizendo, eu abri então em 2 Coríntios 4 e Deus ministrou ao meu coração. Eu gostaria que Deus ministrasse ao seu coração nessa manhã.
E é incrível que quando a gente se coloca assim na vulnerabilidade, eu costumo dizer que as nossas fraquezas, elas nos aproximam, sabe? As nossas qualidades, elas nos diferenciam, elas marcam a nossa singularidade. Mas as nossas fraquezas, elas nos unem. Por quê? Porque a gente vê o quão dependente nós somos de Deus. Amém, verdade. O quanto carecemos de Jesus, do Salvador e do controle do Espírito Santo na nossa vida. E acaba a gente tendo mais misericórdia do erro e da fraqueza do outro, sabe? Por isso que é tão importante a gente confrontar com intencionalidade não só as suas qualidades, que é onde eu começo, mas também as suas fraquezas. E ali Deus começou a ministrar o meu coração. Até que chegou no 2 Coríntios 4,16, que diz assim: ainda que o homem exterior se corrompa, o meu interior, contudo, se renova todos os dias. Uau. E ali o Espírito Santo sussurrou no meu coração: Deiva, o seu problema não é o seu marido. O seu problema não são as crianças, o seu problema não é a igreja. O seu problema é como está o seu ser interior. E a partir daquele dia eu fiz um compromisso com Deus a fazer essa caminhada para dentro de mim mesma. É uma das caminhadas mais assustadoras, mas eu digo que é a mais libertadora da nossa vida mesmo, para a gente ser tudo aquilo que a gente foi criada para ser. E a partir daquele dia eu parei de culpar pessoas, culpar situações e circunstâncias e comecei a me enxergar. E estou nessa caminhada até hoje, porque esse processo é para a vida inteira. Vai se conhecendo todos os dias, né? Todos os dias. Amém. Então foi assim, nesse processo, a gente está falando do livro, né? Eu saí um pouco, mas foi nesse andar de descoberta, de primeiro uma autodescoberta. E tudo aquilo que Deus faz em você é mais fácil de você ministrar na vida das pessoas, sabe? Claro. Então hoje eu ministro dentro dessa área de aconselhamento clínico. A base é a palavra de Deus, as verdades e os princípios da palavra. Mas tem essa ferramenta do temperamento que ajuda tanto a pessoa a se entender, sabe? Eu tenho visto assim coisas tão lindas acontecendo quando a pessoa pega o resultado. Coisas dramáticas também, como foi na minha vida. Não, eu lembro de uma que falou assim: eu tenho certeza que melancólica eu não sou. E o que deu nela? Melancólica. Inclusão e controle melancólico. Ela quase morreu, mas tem sido lindo o trabalhar de Deus, porque na verdade nós temos as tendências, os temperamentos eles não mudam, você não vai deixar de ser sanguínea, mas nós temos o Espírito Santo para controlar. É o fruto do Espírito que vai controlar a nossa vida. Então, quando você descobre essas tendências, você admite essas tendências diante de Deus e vai trabalhando com intencionalidade, você vai rendendo cada área ao agir do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Verdade. Você vai vendo a transformação. Entende? Verdade. E deve ser gratificante também ver a transformação das suas pacientes também, né? Nossa, isso é maravilhoso. Elas se autoconhecendo, podendo ser melhor, né? Sim, isso é com certeza gratificante também, né? Isso é um processo para a vida inteira, né? Com certeza, com certeza. Sim. E como que isso agora na sua vida tem ajudado em questão de você ter marido ter aposentado, não você, né? Mas e aí você já logo falou, não, eu não me aposentei, quem se aposentou foi ele. Como é que essa coisa do temperamento, da sua vida profissional tem te ajudado nessa jornada nova agora? Porque eu me lembro, gente, vou dedurar aqui, tá? Eu me lembro que no dia lá do Chamadas, você comentou que até 2 dias atrás daquele dia, ou 3, você não tinha entendido ainda, que não era aquilo que você queria. Exatamente. E que até que um dia, aquele momento ali que você confessou pra gente lá, caiu a ficha de que, não, ok, Deus, eu vou aceitar isso. Sim. E vou encarar isso agora de outra maneira, né? Como é que isso tem sido na sua vida? Deus usa processos na nossa vida, né? E para trabalhar o quê? A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Qual o propósito?
Logo depois, eu até separei esse texto, porque eu acho esse texto maravilhoso. Logo depois ele dá a resposta do propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o propósito da nossa vida é ser cada dia mais parecido com Jesus. Então, quando nós estamos nesse seguir a Jesus, nada acontece na nossa vida por um acaso. Tudo tem um propósito, e o propósito final, o porquê final, é para que eu seja cada dia mais parecida com Jesus. E é interessante que isso também está fazendo parte desse processo de Deus na minha vida. Quando o Francisco falou da aposentadoria, isso a gente já está conversando há muito tempo, conversando em família, porque o nosso filho que assumiu, não assumiu porque é o nosso filho, a Igreja Batista, ela tem assembleias, ele foi convidado para ser o sucessor, passou em assembleia e o nome dele foi aceito para ser o sucessor. Então é bom deixar isso, porque a gente não passa, né? O de pai para filho. De pai para filho, Verdade. não tem isso, né? Pelo menos nessa Batista. Na nossa igreja não é assim. Uhum. Então nós já conversávamos, só que teve um dia que caiu a ficha quando eu ouvi assim, vamos precisar sair da igreja por bastante tempo para que, se a igreja convidar o Lucas possa ter o espaço que ele precisa para firmar o seu ministério agora como pastor. A nossa presença lá, ele poderia trazer algumas situações que não seriam boas, né? Sim. Aí a ficha caiu. Aí eu chorei 2 noites sem parar. Procurei meu mentor, terapeuta também, o pastor Josias. Preciso conversar com você. Ele faz o prefácio do meu livro. Eu preciso conversar com você. E ali ele me disse: Deiva, você está começando um processo de luto. Afinal de contas, são 29, na época eram 28 anos, quase 28 anos, à frente dessa igreja, né? Eu amo a Family Church, ela é minha família, como você disse. Foi a nossa família aqui em Nova York. Então ali começou o meu processo de luto. Isso durou até janeiro. Eu ainda não aceitava. A minha pergunta para Deus era assim: por que, Senhor, que meu marido é que vai aposentar e eu tenho que sair também? Por que? Eu não conseguia entender. Até que Deus, no janeiro, também ouvindo uma mensagem do texto onde falava do arco, o rei Jeoiaquim com o profeta Eliseu, onde o Eliseu manda o rei atirar as flechas e ele atira só 3. E ali Eliseu fica com muita raiva, né? Assim, fica enfurecido. Você poderia vencer muitas vezes, mas porque você lançou só 3 flechas, você só vai vencer 3 vezes. Uau. O inimigo. E ali Deus sussurrou mais uma vez no meu interior: não limite o novo que eu desejo fazer na sua vida. Foi muito forte isso na minha vida. E naquele momento ali de não limite o novo que eu desejo fazer na sua vida, eu entendi que eu estava para viver o novo de Deus. Amém. Era novo de Deus. Amém. E a mais difícil era entregar o Women in Movement, Mulheres em Movimento. Eu era líder, liderava elas, era o meu chamado do momento. E foi no retiro em fevereiro, onde Deus me deu a mensagem baseada nesse texto. Que eu então entendi, admiti o novo de Deus e passei para Sharon, que já esteve aqui, você lembra dela? Sim. A liderança. E Deus me fez comprar um arco, eu levei flechas, eu entreguei o arco para Sharon e as flechas para cada uma das minhas líderes. Foi como Deus direcionou. Agora é hora delas serem lançadas. Uau, que lindo. E você vai viver o novo. Ali Deus me curou. Amém. Ali eu aceitei esse momento. Ali eu aceitei o novo de Deus.
Amém. Glória a Deus. E a gente tem que estar aberto ao novo, né, pastora? Sempre. Sempre, né? Porque Deus tem novo para nós. É verdade. Deus não é Deus do mesmismo. Quando você anda na presença dele, inclusive as estações da vida, elas vêm justamente para mudar, para colocar movimento em nós, para trazer novo, para trazer renovo, para trazer novas lições, novas experiências. Deus não é um Deus repetitivo. Por isso que nós sempre precisamos ter um novo para contar na nossa caminhada com Deus. Amém. Porque se a gente não tem um novo para contar na caminhada com Deus, a gente está vivendo repetições na vida cristã. E isso não é o que Deus tem para nós, entende? E por isso tem tanta importância do mindset, né? De mudar o seu pensamento, de mudar a sua visão da sua vida, né? Porque se você fica pensando no seu passado, nas coisas que você errou ou que erraram com você, você nunca vai conseguir viver o novo, né? Exatamente, mudança de mentalidade. Deus tem trabalhado muito nessa área na minha vida. Deus me deu uma palavra sobre mentalidade, caráter e estilo de vida. Uau. Baseado em Filipenses 2, quando o apóstolo Paulo diz: tende em vós a mesma mentalidade, ou a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Amém. E ali se descreve toda a mentalidade de Jesus. E ali a palavra-chave é o quê? Humildade. Humildade é a palavra-chave, que eu descobri que é uma mentalidade, também é uma virtude do caráter e também precisa ser o nosso estilo de vida, sabe? Já dá um livro. Já dá um Livro novo aí, ó. Olha, eu recebo. Já dá um livro novo. Recebo como profecia, Né? como bênção. Amém. Sim. E Deus trabalhou nessas questões de mentalidade, porque a mentalidade, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia não diz que nós temos que alcançar, pedir. Nós temos a mente de Cristo, nós precisamos desenvolver. Então é por isso que é importante o autoconhecimento. Por que é importante o autoconhecimento? Porque você vai confrontar o que da mentalidade que está presente em você hoje faz parte da sua vida, direciona, porque a mentalidade direciona a sua vida. É aquilo que você crê, que faz parte, que não condiz, eu chamo de identidade eterna e identidade terrena. A identidade eterna é aquela que nós temos em Jesus. Eu sou filha amada do Pai. E é nessa dimensão que nós temos que viver. Mas só que nós falamos muito da identidade de filha, só que nós precisamos conhecer a nossa identidade terrena. A Deiva, Sim. a Raquel, a Vanusa. Isso eu chamo de identidade terrena, é quem você está sendo. Você é quem você é em Jesus, mas você está sendo Deiva. Então, o que está nessa Deiva de mentalidade, de caráter, de estilo de vida que não condiz com a identidade eterna? E submeter essa área ao controle do Espírito Santo. Entende? Amém. Porque nós estamos em processo de quê? De santificação. O que é processo de santificação? Mais uma vez eu volto nesse ponto, porque isso para mim é o estilo de vida. Ser cada dia mais parecida com Jesus. E o que eu tenho descoberto, que quanto mais eu for parecida com Jesus, mais eu vou ser a Deiva que eu fui criada para ser. Você entende? Claro. O nosso problema, às vezes, é que a gente vive na força da identidade terrena. Da Deiva, e as coisas às vezes ficam pesadas, a vida fica pesada, ficamos vivendo de passado, deixamos que o passado influencie a nossa vida hoje, mas quando nós resolvemos entender o que paralisa a nossa vida, esse andar em Deus, ter a mentalidade de Jesus, e aí eu coloco, correndo todas essas áreas ao controle do Espírito Santo na nossa vida, começa a caminhar de forma diferente. Que lindo. Deu para entender? Claro que deu. Lindo. Sim. Dá um livro isso aí, já falei. Né? Então, viu? Pastora Nós concordou recebemos. no céu, já que está concordado no céu. Pastor, entrando aí, você já leu o seu versículo, que pelo visto esse é o versículo que de repente está falando com você no momento, né? Sim. E
Você já deu uma mensagem maravilhosa agora, mas eu queria que você desse uma outra mensagem agora para mulheres, para encorajar essas mulheres para esse tempo que está um tempo tão confuso para tanta gente, né? Semana passada a gente ainda gravou um podcast, eu e a pastora, falando da gente viver na pressão, né? Sim. Como a gente continuar vivendo na pressão, adorar na pressão, porque a gente está vivendo um momento de pressão. Sim. Não só nós imigrantes na América vivendo um momento de pressão na imigração, mas também um momento de pressão espiritual, com tudo que está acontecendo com Israel. E o inimigo está furioso, né? Sim. Com tudo que Deus tem feito, Sim. né? Ele está tentando se levantar povo, no meio do povo, com Sim. tantas igrejas, com tanta gente, com tanto avivamento que também a gente está tendo. Tá tendo. Mas está tendo essa pressão, Sim. né? Então, queria que você deixasse uma mensagem encorajadora para a gente, para esse Sim. momento. Nós mulheres vivemos hoje um momento muito único na história da mulher. Nós temos alcançado hoje lugares que antes nós nunca alcançamos. Uau. E com isso existem movimentos e pressões do sistema para nós. Esses dias, chegando em São Paulo, eu vi essa frase e ela me chocou. Seja você, por você e para você. Meu Deus. Isso me chocou muito. E o próximo fica onde? Pois é, exatamente. Então a mentalidade de Jesus é que, mesmo sendo Deus, não usou do direito de ser igual a Deus. E nós que não somos, nós somos pobres, pecadores, carentes e cheios de necessidade da graça de Deus. Nós vivemos pela graça. A gente está querendo ser Deus na nossa própria vida. Uau. É uma mentalidade de quê? De egolatria, Sim. de individualismo. Muito você pode, você tem que ser, você faça. É o empoderamento das mulheres. Mas onde que está o nosso verdadeiro empoderamento? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu vou colocar para as mulheres filhas de Deus. O nosso grande empoderamento está no fato de que nós somos filhas. É nessa identidade que nós temos que permanecer. Porque como ela é eterna, não importa a circunstância, o momento, a estação, a sua idade, o país onde você vive, você está segura nessa identidade. Uau. E o verdadeiro poder da mulher está onde? Seja você, sim. Procure se autoconhecer, procure conhecer a sua identidade terrena. Sim. Mas para quê? Para você potencializar as qualidades, as suas virtudes, porque elas vêm de Deus, é o DNA de Deus em nós. Tudo que é bom e que está em nós vem de Deus. A nossa capacidade vem dele, deve voltar para ele. Então, seja você, sim, reconheça as suas fraquezas, para que você possa se quebrantar diante do Senhor e passar por essa autotransformação, que é só o Espírito Santo que faz numa vida rendida a Ele. E isso tem que ser todo dia. Porque um dia a gente está cheio do Espírito Santo, daqui a pouco a gente não está mais. Eita, vaziozinho. Graças a Deus por isso, porque isso mantém a nossa o quê? Dependência de Deus. Verdade. Então, seja você. Por causa do agir do Espírito Santo na sua vida. E para quem? Não para você. Para a glória de Deus, para ser cada dia mais parecida com Jesus. E onde que é que nós revelamos o caráter de Jesus na nossa vida e o agir de Jesus em nós? É na vida do outro. Por isso que eu falo no meu livro, quem eu sou define meus relacionamentos. O foco não sou eu. O foco sou eu melhorar para que eu possa ser bênção na vida do outro. Não existe propósito se não for para abençoar o outro. Não existe chamado se não for em prol do outro. Esses dias eu ouvi que você, para olhar para você, você precisa de um espelho. Mas qual é a face que você vê todos os dias? É a face do outro. O reino de Deus é feito de gente, o outro é uma extensão da gente mesma. A vida ela é feita de relacionamentos. Uau. Foi por isso que Deus olhou e achou solidão.
em Adão. Como que pode olhar para Adão? Adão vivia no paraíso. Adão não tinha influência de pecado, ele vivia num ambiente perfeito, desfrutava de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só. A gente esquece disso. Nós carecemos de Deus, nós precisamos de Jesus. É Ele que dá sentido à nossa vida, razão à nossa vida, sim. Mas nós precisamos do outro. Porque onde eu vou viver a minha identidade em Jesus é na vida do outro. Nós temos esquecido disso. Hoje tudo sou muito eu, muito para mim, muito o foco sou eu. Não, o foco é Jesus. Então é para a glória dele, mas o reflexo vai refletir onde? Na vida do outro. A minha luz vai brilhar na vida do outro. Que lindo, pastora. Marta ou Maria, pastora? Amo esse tema. Com quem você se identifica mais? Com Marta ou com Maria? Foram 28 anos sendo Marta aos pés de Jesus ou sendo Maria servindo a igreja? Eu falei com você da outra vez, né? Foi. Posso falar? Claro. Aqui ainda tenho tempo? Claro que tem. Esse era um texto que me intrigava, pastora Vanusa. Por que era um texto que me intrigava? Porque eu me identificava com a Marta. E eu ficava bem bravinha, colérica, de ver que a Maria estava sempre sentada. Em todas as reuniões que tinha, Maria estava sentada. Sempre é a Marta que faz, sempre é a Marta que vai. Quando o irmão morreu, a Marta que foi encontrar com Jesus. E Maria sempre sentada. Eu falava: Senhor, não consigo entender isso. Mas o ponto é, Jesus elogiou Maria, então não tem que discutir, entendeu? Jesus elogiou Maria. Até que Deus me deu uma palavra, eu até estou trabalhando com ela novamente, porque eu quero ministrá-la no encontro que nós vamos ter da Associação das Igrejas Batistas. Eu vou falar para as esposas de pastores. Na época eu preparei uma palavra, as 2 mulheres que existem dentro de mim. Uau! Agora eu vou falar no tema alinhando as minhas prioridades. Mas por quê? O que Deus me fez entender? Que não é você ser Marta ou Maria. É você ser Marta com as prioridades de Maria. É alinhar o seu lado Marta do fazer. O fazer precisa ser uma consequência de quem você é em Jesus. Do tempo que você passa com Ele, do ouvir a voz dEle, do estar aos pés de Jesus todos os dias. Eu te digo que o secreto, Deus usou muitos livros, muitas pessoas, principalmente a palavra, que a palavra é que transforma a nossa vida, mas os momentos que eu fui mais encorajada e confrontada têm sido os meus momentos aos pés do Senhor. É ali que Ele me desnuda, né? Por isso que é secreto, por isso que é quarto, por isso que você tem que trancar a porta, porque ali é só você e Ele, ali você é quem você é e quem você se permite ser. E ali foram os meus lugares de maior transformação, tem sido, né? O lugar de maior transformação. Então eu entendi isso, que o meu lado Marta precisa estar alinhado às prioridades de Maria, porque quando isso não acontece, é agitação, é ansiedade, é correria sem muitos resultados. Sabe aquela sensação de que você corre e não chegou a lugar nenhum? E onde que isso vai transbordar? Nos seus relacionamentos. Ela culpa não apenas a irmã, ela se vitimiza, ela se compara ali, mas como ela culpa Jesus, não te importas, duvida até do amor do Senhor. Então, se a gente entra nesse fazer, sem ser e sem estar com Jesus, a gente vai ter dificuldades onde? Principalmente no relacionamento com você mesmo, no relacionamento com o Senhor e no relacionamento com o próximo. Mas se você alinhou, o seu fazer será consequência de quem você está sendo em Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos a caixinha da bênção. Opa! Cada gavetinha tem uma palavra. Você vai abrir a gavetinha, a palavra que você lê e o que vier no seu coração,
você vai falar uma frase, de repente vai ser uma pregação, mas normalmente é uma frase. É bom lembrar. Não temos limite no podcast, mas o que vier no seu coração, Tá bom, você querida, pode passar pra deixar. gente. Vamos ver o que Deus tem. Propósito foi o que Deus tem. Não tenho outra palavra a não ser deixar esse verso da palavra de Deus, porque muitas de nós ficamos correndo, né? E isso é normal. Qual o propósito da minha vida? Eu tenho entendido que o propósito é o porquê. Então, o porquê da sua vida, o propósito eterno da nossa vida é dar alegria ao coração de Deus e ser cada dia mais parecida com Jesus, a fim de que essa identidade e esse caráter transborde na vida do outro. E para cumprir esse propósito, você vai ter vários chamados. O chamado de mãe, o chamado de esposa, o chamado de uma profissional, o chamado no ministério, na igreja. Você tem diferentes chamados. Então eu quero deixar esse texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas. E deixa eu te falar uma coisa, querida ou queridos que estão me ouvindo aqui. Deus age em todas as coisas. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas até o sofrimento e as dores, Deus age em todas as coisas para o bem. Nem tudo é bom, mas Ele age para o bem daqueles que Ele ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mais uma vez reforçando, pois aqueles que de antemão conheceu, também os chamou, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o propósito maior da nossa vida. Amém? Amém. Outra gavetinha, abre todas. Quero todas hoje. Bora por todas. Vamos lá. Vou deixar meio aberto, só para não esquecer que você já pegou daqui. Bem, relacionamentos, né? Essa é a minha área. Não porque eu sou expert nela, mas é porque Deus me confronta com ela. Eu sempre fui muito seletiva, justamente com uma tendência temperamental do colérico. Mas Deus tem me ensinado e me forçado a abrir a mesa da comunhão. Então eu vou deixar as 4 verdades que eu sempre falo, que é a introdução do meu livro. A vida é feita de relacionamentos. E eu já disse por quê. Não é bom que o homem esteja só. Mas também são nos relacionamentos que nós mais somos feridos, somos machucados. Essa também é uma verdade. Mas tem uma terceira verdade. A terceira verdade é que são nos relacionamentos que nós também desfrutamos das maiores alegrias, dos momentos que nos trazem maior prazer. Também vem dos relacionamentos. Se pessoas nos machucam, Deus usa muitas pessoas para nos abençoar. Mas a forma como eu me relaciono com o outro é um reflexo de quem eu estou sendo, ou seja, a minha identidade terrena. Então eu preciso descobrir quem eu estou sendo, alinhar com quem eu sou, que é a minha identidade eterna, a fim de que eu possa desfrutar de melhores relacionamentos. Uau. Top. Outra. Ai, Senhor. Acho que essa aqui ainda. Vai dando inspiração. Vai dando inspiração. Só falta uma. Ministério. Ministério, principalmente para as esposas de pastores. Posso falar para elas? Perfeito. Veja bem, eu descobri ao longo da minha vida, porque antigamente existia um estereotipo de esposa de pastor. Tinha que saber música, isso. Eu estudei até música. Hoje eu não atuo nessa área, mas estudei. Só que eu descobri o seguinte: descubra, querida, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, porque Deus quer usar isso como ministério na sua vida. Não se preocupa com aquilo que as pessoas esperam de você. Descubra como Deus criou você, quais são os dons que o Espírito Santo tem te dado, qual é a capacitação que Deus deseja derramar sobre a sua vida. E seja frutífera nessa área, porque nós precisamos agradar a Deus, a palavra diz, e não aos homens. Toda esposa de pastor é pastora? Não acredito assim.
Porque tudo que eu fiz até hoje, que eu faço, né, como esposa de pastor, eu não faço porque eu sou esposa de pastor. Eu faço porque eu tenho um chamado nessa área. Tem a ver com os meus dons. Tem a ver com a capacitação que Deus me deu e que eu corri também atrás de potencializar aquilo que Deus tem me dado, né? Então, eu não creio. É um chamado, pastoreio. É um dom, primeiramente. Sim. O dom de cuidar, o dom de ministrar a vida das pessoas, a fim de que a obra do Senhor, a Bíblia diz isso, que a obra do Senhor, o ministério cresça e as pessoas sejam edificadas e capacitadas. Então, não acredito que toda esposa de pastor é pastora, mas toda esposa de pastor tem dons e talentos que Deus deseja usar para a glória dele. E é nisso que elas precisam focar. Amém. Top. Outra. Tá aberta. Essa que tá aberta mesmo. Essa aí. Aqui? Essa daí. Qual que é essa? Ai, família. Falar de família eu encho com meus olhos de água. Que linda. Família é o nosso primeiro chamado, é o nosso primeiro ministério. Eu tenho entendido que tudo é graça de Deus. Tudo é graça. Tudo é graça. Então eu tenho, vamos dizer, 2 recados para você que tem a sua família. Antes de qualquer coisa, depois de Deus, eu não gosto de colocar como pirâmide. Eu entendo que Jesus é o centro e todas as áreas da nossa vida cogitam em torno dele. Uau. Mas se eu pensar em termos de ministério, de chamado, o meu primeiro ministério, o meu primeiro chamado é família. Isso é bíblico, tanto que Paulo diz que seria bom que ninguém se casasse, porque ia cuidar somente das coisas do Senhor. Mas se você casou, se você está casada ou casado, o seu ministério primeiro é o ministério da família. Agora, deixa eu te dizer outra coisa para você que é família de pastor, esposa de pastor, pastor. Todos vamos errar sempre. Não é porque algumas famílias são mais bem-sucedidas que elas acertaram em tudo, não erramos. Nós temos a graça, pela graça de Deus, de ver nossa família hoje toda envolvida no ministério, acima, antes de ministério, todas passaram por uma conversão e um render da vida a Jesus, né? Mas isso é o quê? É graça. Só graça, pela graça. Então, todos vamos errar. Agora, se você tem na sua casa algum filho que está afastado, uma filha que está afastado, um marido que ainda não converteu, uma esposa que não converteu, deixa eu te dizer uma coisa. Viva, seja Jesus na sua casa. Seja parecida com Jesus em todas as áreas da sua vida. E descansa em Deus. Eu creio nisso. Eu creio que esses filhos vão ter um encontro com Jesus. Aqueles que estão afastados, eles vão voltar. Eu creio, é uma crença que eu tenho dentro de mim. E quando eu trabalhei com os jovens, eu cria nisso. E eu vi muitos desses jovens afastados, muitos desses jovens não convertidos, mas de famílias maravilhosas, virem e se renderem aos pés de Jesus. Então, ore pela conversão. O resto, deixa com Deus. Deixa que Deus faz. Deixa que Deus faz. Meu Deus. Porque Ele é poderoso para fazer. Amém. Pastora, muito obrigada. Nada, querida. Foi uma honra tê-la aqui. O Papo de Pastoras continua de pé? Sim. É mesmo? Você deixou para o final? Deixei para o final. O Papo de Pastoras continua de pé. Vamos então conversar sobre isso. É uma honra tê-la aqui. Privilégio meu, honra minha. Conte conosco, conte com o podcast, conte com a pastora Vanusa, comigo, porque precisar. Eu sou fã já de carteirinha, né? Ovelhinha emprestadinha de carteirinha, que eu sei que a pastora Vanusa não fica com ciúmes, não. E a gente está aqui, viu? A gente mora perto. Obrigada. Estamos aqui. 13 minutos. Glória a Deus. Estamos aqui para o que precisar, em nome de Jesus. Muito e vem obrigada, visitar a querida. Resgate, vem visitar a nossa igreja. A pastora Vanusa e o pastor Reginaldo estão esperando sua visita. Sim, eu vou conversar e eu acho que vai ser domingo agora. Vamos Amém. ver. Vai ser top demais tê-la lá na nossa igreja. Vai ser uma honra, viu? E você que está aí assistindo a gente, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar esse link
entrevista maravilhosa com a pastora Deiva, que eu tenho certeza que mexeu com você e eu tenho certeza que Deus falou contigo. Então, bora fazer o comentário, dar like, se inscrever no nosso canal. Pastora, muito obrigada. Obrigada. Eu quero te agradecer. Muito obrigada por essa honra, por esse privilégio, porque isso também está fazendo parte do novo de Deus na minha vida. Amém. E Deus está usando a sua vida nesse processo. Amém. Muito obrigada, Glória a querida. Deus. Glória a Você é Deus. muito especial. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Que onde você colocar a mão seja próspera em todas as áreas da sua vida. E não esqueça de uma coisa. Busque ser cada dia mais parecida com Jesus. Que aí você vai ser tudo que a Raquel foi criada para ser. Amém. Amém? Deus te abençoe. Martas e Maria, aos pés de Jesus, aqui no Como Maria, é o melhor lugar. Bye, bye. Beijo. Tchau. Martas e Marias, obrigada por estarem assistindo o Como Maria Channel. Aqui no nosso canal nós temos estudo bíblico, temos dicas, testemunhos, entrevistas. Seja muito bem-vindo e obrigada mais uma vez por estarem aí.